Programa Barca das Letras ao vivo para vocês. Hoje aqui no Instagram da Barca das Letras. Biblioteca itinerante infantil que navega aí pelos rios da Amazônia, distribuindo livros, leituras, literaturas e muitas alegrias para as crianças ribeirinhas, quilombolas e indígenas que vivem e protegem a mãe natureza. É isso? O programa de hoje, leitura e contação de histórias. Estamos aí recebendo o professor Wilson Tadeu Amoras, que é lá de Belém do Pará, que está compartilhando com a gente as suas estratégias, né, para incentivar a leitura lá com as crianças das escolas públicas lá de Belém do Pará. E a gente aí já começou o nosso bate-papo, tivemos que encerrar porque acabou o tempo aí da live e a gente está reabrindo essa live aqui para conversar aí com o professor Wilson Tadeu. Estou só esperando então ele entrar aqui novamente, né, para a gente recomeçar o nosso bate-papo. Ele que está contando aí como é a experiência dele dentro de uma escola pública, né, cuidando da biblioteca escolar, né, da biblioteca da escola, como conquistar esses alunos, né, que não estão acostumados com a leitura, como conquistá-los e trazê-los para dentro da biblioteca, tornando esse espaço dentro de uma escola pública um espaço agradável, né, um espaço de referência, de conhecimento, de lazer, de cultura, de arte, de criação, de criatividade, tá bom? Então aí está sendo um papo maravilhoso, nós só começamos e nós vamos aí ter mais esse tempinho aqui para a gente conversar aqui com o nosso querido professor e incentivador literário, o Wilson Tadeu Amoras, lá de Belém do Pará. Gente, o programa Barca das Letras, que é esse programa que a gente está apresentando aqui para vocês, né? Eu sou o Jonas Banes, sou o coordenador da Biblioteca Barca das Letras, né? Que é essa biblioteca itinerante que eu falei para vocês aí, que a gente navega aí pelos rios da Amazônia, distribuindo livros, literatura, gibi, poesia, né? Muitas alegrias aí para as crianças que vivem na beira dos rios aí da Amazônia. Então vocês que quiserem, né, a gente vive de doação e de voluntariado. Então as pessoas que quiserem doar livros e gibis para a gente, livros de literatura, que vão motivar o gosto, o prazer pela leitura, é só doar para a gente, tá bom? Que a gente recebe, a gente tem voluntários que recebem as doações em Macapá, em Belém e aqui em Brasília, que é onde eu resido, né? E também você pode mandar a sua doação pelo correio e também você pode depositar um recurso que você quiser, a partir de R$ 2, quanto custa um gibi aqui em Brasília, nos sebos, né? A gente compra esses gibis aqui, né? Por exemplo, né, aqui dentro da biblioteca, são gibis seminovos ou novos, por apenas R$ 2, e a gente leva essas encantarias para as nossas amadas crianças, elas amam, né, crianças que não têm acesso a esse tipo de material, e a gente proporciona com apenas R$ 2, tá bom? No momento, em razão da pandemia, nós não estamos recebendo, mas a gente gostaria que você guardasse aí na sua casa, com muito carinho, com muito cuidado, que assim que for possível, a gente vai novamente começar a arrecadar de novo os livros e gibis aí que vocês têm aí em casa parados, tá? Para que a gente possa levar então para as nossas comunidades que são atendidas pelo nosso projeto, que é o Barca das Letras, tá? Esse projeto aí que vocês conhecem, que já está aí há 12 anos, incentivando a leitura de forma lúdica com as nossas amadas crianças e democratizando o acesso ao livro, à leitura, à literatura infantil e à biblioteca infantil às nossas amadas crianças, né, que são sensacionais, né, como o professor está falando aí, né, crianças que são extremamente criativas, né, capazes até de escrever livros, né, como ele estava contando aí, mostrando, inclusive para a gente, né,
Deixa eu ver se ele já está por aqui, professor Amoras. Quando o senhor estiver por aí, professor, me dê um toque. Deixa eu só falar para ele aqui, que eu já estou aqui. Professor, eu já estou aqui no Instagram, tá bom? Aguardando o senhor. Então a gente vai continuar aí o nosso papo aí com o professor Amoras. Está contando aí a sua experiência dentro de uma biblioteca escolar lá em Belém do Pará, né? Contando como tomar conta de uma biblioteca dentro de uma escola pública, né? Na periferia de Belém. Vamos ver aí como é, né? É um desafio, né? Não é fácil. Eu falo para vocês que não é fácil porque, de fato, você hoje conquistar leitores, né? Atraí-los para dentro do mundo da leitura, da literatura, não é fácil, né? É bem complicado. Você concorre com várias outras ferramentas, né? Como o celular, como a televisão, como o futebol, o jogo de futebol, o esporte, né? Tudo é assim que está correndo. É como o professor falou, você tem que ter estratégia, né? Estratégia para poder, além de ter o material, o elemento, o livro, né? Só isso não basta, né? Isso aí tem que ser excelente, tem que ser o top, né? Mas você também tem que ter outras ferramentas pedagógicas, né? Para poder atrair esse, esse, esse leitor, esse pretenso leitor, né? Esse futuro leitor. E aí nós estamos aqui para conhecer, então, essa experiência aí do professor Amoras, que acabou de entrar aí novamente, né, professor? Bem-vindo. E, tava falando aqui, né, do que a gente já falou aqui no primeiro momento, na outra live, né? E eu passo a palavra aí para o senhor continuar aí com a sua explanação, né, dessa linda experiência aí dentro de uma escola pública aí em Belém do Pará. Certo. Eu gostaria também de pedir para você, porque o professor fala muito, né? Então, quando você quiser me interromper, pode fazer um sinal, tá? Porque o tempo todo nós estamos na sala de aula, né? Sabe como é, né? Então, o tempo todo a gente fala, mas também a gente escuta. Então, a hora que você quiser interromper, pode ficar à vontade, tá? Não tem Tá problema bem. nenhum, Tudo bem, tá? obrigado. Então, continuando, né? Como professor, eu teria que fazer esse link entre a literatura e o aprendizado dessa criança, né? E como fazer isso? Através dos livros. Foi esse caminho que eu escolhi. Eu sou professor de língua portuguesa, mas eu gosto muito de literatura. Então, foi um caminho assim muito que deu muito certo, que despertou o interesse de muitas e muitas crianças. E a nossa capacidade, né, de estar se reinventando o tempo todo e estar buscando estratégias, metodologias em prol da criança, né, para beneficiar essa criança com o conhecimento, né, que a gente não pode ser só o conhecimento do mestre, a gente tem que saber repassar, mas tem uma maneira certa de repassar, concorda, João? Absolutamente. Paulo Freire já fala isso, né? Pois é, e foi através dessa quebra de barreira, né? Através dessa ultrapassar os muros da escola, né? Que eu encontrei associado à literatura isso aqui, ó, o violão, Oh, né? inveja, que inveja que eu tenho. A Maria saber tocar um violão. Então, esse daqui é um instrumento que está sempre comigo em sala de aula. É uma forma que a gente leva para os alunos, para eles uma didática, uma dinâmica diferenciada e que eles gostam, se sentem bem e que aprendem, né? Aprendem bastante através da música junto com a literatura. Esse livro aqui da Dani, ele foi lançado em 2015. 2015 foi lançado esse livro da Dani.
Daniele Nunes, um livro sobre poesia. E ela usou voos bem altos, né? O reconhecimento das pessoas, da própria Secretaria de Educação, né? Reconheceu e o valor que a leitura trouxe para essa criança. Quer dizer, ela já tinha aquela, né? Ela já tem, ela já carrega dentro dela. Faltava alguém para indicar o caminho, né? O caminho das barcas das letras, da Com literatura. certeza. Esse é o nosso dever, esse é a nossa obrigação como professores, tá levando, né, incentivos para nossas crianças e escolhendo, traçando metas, estratégias para que elas possam aprender com mais facilidade e que não fique assim tão estressante para ela, né? Porque você sabe que tudo que é imposto não funciona, Nada, nada. na verdade. Tudo que você quer enfiar a goela abaixo, ah, não, você vai ter que aprender as regras gramaticais agora, não funciona assim, meu amigo, né? O, o ato de aprender, assim como a literatura, tem que ser um ato prazeroso, né? Ao qual eu tenha vontade de aprender, eu me sinto atraído por aquela didática, por aquela dinâmica pedagógica de ensino. E eu gosto muito, como eu já falei, eu gosto muito de usar livros nessas estratégias metodológicas, porque eu acredito que o livro ele tem o poder de, de ser um instrumento, um objeto não só de ensino, mas também de prazer, né? Prazer pelo prazer da leitura. Jamais eu iria dar um livro, até para crianças do nono ano, que eu chamo de crianças, eles ficam com raiva. Deve ter algum aluno meu por aí, deve ter algum aluno meu aqui na live assistindo. Então, são crianças, do nono ano, mas são crianças. Eu jamais eu vou entregar para ele um livro de Graciliano Ramos, né? Porque, apesar de ser a nossa base literária, aquilo que nos sustenta, né? Aquilo que é a nossa história, mas não Não casa com a tem, realidade dele. Tá não tem, não entendendo? tem. Não tem condição, né? Ele ainda não está preparado, né? Exatamente. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás. O que eles gostam? O que eles estão vivenciando, né? Para poder ir lá na biblioteca, pegar um livro que seja relacionado com aquilo que eles gostam, com que eles se sentem bem. E essa sempre foi uma das minhas estratégias e, graças a Deus, tem dado certo. Estamos formando muitos leitores, muitos alunos. Não é fácil, Jonas, não é fácil conquistar leitores. Não é. Eu sei disso, não é mesmo. E por Não isso que a é gente comemora porque... tanto, né, professor? Quando a gente vê, por exemplo, a Leandra, que foi a nossa entrevistada anteriormente, né, dela amar a leitura e já ser uma mediadora de leitura, né? Isso é o maior prêmio para a gente que é incentivador da leitura, né? Pois é, eu iria até falar o nome da Leandra mais para frente, mas assim, eu queria falar assim para ela, estou muito orgulhoso pela pessoa que ela é e pelo incentivo que ela leva para os colegas dela, né? Faixa etária de 17 anos, essa transição, né, da fase de adolescente para a fase adulta responsável, né? Mas que ela ainda carrega nela aquela essência de responsabilidade, né? De, poxa, eu gosto de ler, eu vou levar isso comigo.
E queria falar para ela assim, Leandra, nunca abandone a leitura, a literatura, porque ela só faz bem para gente, assim, um bem muito grande. Eu posso tocar um pouquinho de violão? Por favor, por favor. Aí em seguida, a gente já tem um monte de perguntas aqui para o senhor, e aí eu vou repassar as perguntas das pessoas que estão assistindo aqui com a gente. Tá bom? Tá. Com o livro da Dani, que é de poemas, e mais esse daqui, Poetas da Pratinha, onde 60 alunos do terceiro ao quinto ano escreveram esse livro, chamado Poetas da Pratinha. A capa foi desenho de uma aluna de 8 anos. Que Então, lindo. eles têm que valorizar. E foram feitos nessas oficinas que o senhor dá aí, na biblioteca. É Sim, isso. sim, sim. Que legal. É, mas sempre buscando estratégia, né, para poder incentivar, né? Atrair, né? Então foi com essa música aqui, não sei se a Joana está por aí, Tá, tá sim. essa música aqui, ó, que eu atraí muitas crianças com as poesias da Cecília Meirelles. Cecília Sim, Meirelles é fantástica, né? fantástica. Amo. É uma mulher assim incrível, assim, ela. E foi através dessa música aqui que eu consegui cativar muitos alunos para que se envolvessem nesse projeto literário. E ela se chama Leilão de Jardim. Em tempo de pandemia, quem me compra aí um jardim com flores? Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera. Quem me compra esse formigueiro e esse sapo que é jardineiro, a cigarra e sua canção, um grilinho dentro do chão. Esse é o meu leilão, esse é o meu leilão. Entendeu o porquê do violão nas aulas agora? Sim, A sim, música, perfeito. a música casa perfeitamente com a poesia, né? Completamente, né? Completamente. Inclusive, assim, eu estou num trabalho de pesquisa, né, de poesias que foram musicadas, né? Para a gente montar dentro aqui da Barca das Letras um cantinho, que aí já é mais voltado mesmo para o adolescente, para os pais das crianças, né, entendeu? Para pegar eles também, para eles não ficarem só lá trazendo os filhos, entendeu? Para eles também se envolverem mais dentro do nosso projeto. É verdade. E você tocou um assunto bastante interessante. É, se a gente conseguir envolver a família, a comunidade, né, trazer essas pessoas para dentro da escola, né, e depois da aula levar a escola para dentro da casa dessas famílias, o mundo seria perfeito, né? Perfeito. Seria tudo diferente, né? Seria tudo diferente. Integrado, né, professor? Seria tudo integrado. O aluno vai para a escola, o pai entra, não fica só no portão, entra, participa, né, ativamente. Inclusive, assim, isso seria o mundo perfeito. Então, mas não é perfeito assim, né, professor? Como Não é. a Joana, inclusive, ela fez essa pergunta aqui, né? Como é a recepção da escola, das escolas por onde o senhor passou com esse seu trabalho? Porque é um trabalho que a gente não vê com constância nas escolas. Porque isso que o senhor relatou aqui para a gente é de fato um trabalho de um educador. Né? O que o senhor nos falou aqui? Ah, eu tenho que conhecer o meu aluno, o meu educando, conhecer o que ele gosta para eu poder vir buscar livros que ele vai se interessar. Ou seja, isto dá trabalho. Isto não é Uhum. fácil, não. Não é chegar lá e jogar um monte de matéria, né?
Então, assim, eu queria saber se houve resistência dentro das escolas por onde o senhor passou, né? E o que o senhor fez para quebrá-las. É, eu vou confessar que houve resistência, mais por parte da escola, da instituição, do que da família, Sim, acredito. né? Porque, por incrível que pareça, nós vivemos num mundo competitivo. E isso eu acredito, eu penso, meu modo de pensar, é que isso não deveria existir entre colegas de profissão. Isso não deveria existir entre essa diferença entre coordenação e direção. Nós estamos caminhando por um bem comum, né? Que é a educação das nossas crianças. Então, eu fico muito triste, porque isso é real, isso acontece. E é muito chato isso. Muito chato, é muito desagradável. E ainda mais num espaço público, né? Que é uma escola pública, que o próprio professor ele tem o seu plano de carreira, geralmente, né? E que não precisa estar, né, é, competindo com ninguém, né? Não precisa estar derrubando o colega, porque isso não vai mudar nada na carreira do colega, né? Então é muito triste, Uhum. de fato, né? E aí a Joana pergunta aqui quais são os desafios enfrentados pelo professor em relação às famílias dos estudantes envolvidos nos projetos. É, eu diria que é a falta de acompanhamento dessa família com seu filho. Muitas vezes eles são deixados um pouco de lado, né? Muitos pais, eu não estou generalizando, não Claro, acontece claro. com todos, né? Mas assim, durante assim esses projetos que eu venho desenvolvendo, eu, eu, eu levo assim, muito material para eles levarem para casa, para ler, para pesquisar, para fazer é, uma entrevista com os pais, com os familiares. E muitas vezes eles voltam falando que o pai, o tio, a tia não quis fazer entrevista, não quis ajudar. E isso também é uma realidade muito assim triste. Mas, como eu te falei lá no início, com muita insistência, com muita persistência, mandando cartinha, e dizendo, poxa, vem aqui na escola, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos lá, eu vou te mostrar com o meu projeto, vamos lá, vê o teu filho, como é que ele está interagindo nesse projeto, vê como ele está gostando, como ele está empolgado, como ele mudou, né? Desde quando ele começou a participar desse projeto. Aí, a partir desse instante que o pai vai lá e vê que realmente a coisa está acontecendo, aí já muda. Aí já passa a acompanhar o filho dele, já passa a se interessar, já vai levar até o filho na porta lá da escola. Que legal, que legal. Já se envolve, né? Começa a se envolver. E às E, vezes, né, professor Amoras, tem até pais que são artistas também, populares, né? São cordelistas, participam das manifestações populares do bairro, né, da cidade, né? Que é muito interessante trazê-los também, né, para dentro, né? sim, é verdade. A partir do momento que o pai, a mãe, a família enxerga o professor com outros olhos, né? Com aquele olhar assim, poxa, esse cara ele está aí, mas ele está se preocupando com o meu filho. Eu estou vendo, eu estou acompanhando, eu tô vendo essa transformação nele. Então, a partir desse momento, aconteceu comigo, nesse meu último trabalho, que eu vou já falar sobre ele, sobre história de Visagem e Assombrações, de Coraci. Ah, tá. Isso aí a gente vai deixar pro final, pro pessoal ir dormir com essas histórias na cabeça. Eu ainda tenho mais duas questões aqui pro senhor. Certo. Então, é só falar, eu não vou falar ainda sobre o livro. Tá bom. Relatar o que aconteceu. A partir desse projeto, já que é a leitura que transforma,
já não seria mais Eu Sou um Livro. Eu Sou Livro foi um embrião e se transformou futuramente como a leitura que transforma, que é assim um projeto espetacular, onde nós obtivemos resultados bastante positivos através da literatura, através da leitura. Transformamos vidas através desse projeto. E os pais, eles começaram a querer ir todo dia lá na escola, na biblioteca, porque tinha reunião todo dia para o livro, né? O que a gente ia fazer, como é que corrigir as histórias deles. E os pais iam para a escola e já ficavam lá na biblioteca olhando, já ficavam observando como é que estava acontecendo aquela transição, aquela mudança com o filho dele, que para muitos era impossível. E não é impossível, basta querer. muito legal mesmo. Professor, a boneca Leleca, ela já participou aqui do nosso programa. Ela é uma voluntária que ainda não conseguiu embarcar com a gente, porque ela ia embarcar este ano, né? Vai embarcar este ano com a gente, mas já faz parte aqui da Barca das Letras. Ela deixou uma pergunta, ela é lá de Macapá, tá? Ela também trabalha com incentivo à leitura na prefeitura e faz trabalhos por fora também. Professor Wilson Amoras, no início do projeto, o que os alunos atendidos pensavam quando te viam chegando na sala com o violão? E hoje, o que eles sentem quando você chega? Boa. Ele sente falta do violão. Que legal. Mas no início, eles estranharam muito, porque não é costume, né? Não é costume o professor levar. Eu levo violão, teclado, pandeiro, eu levo instrumentos para chamar a atenção deles quanto ao aprendizado. É uma metodologia que eu uso e dá muito certo. Então, no início, eles estranharam e eles questionaram: como é que nós vamos aprender com a música? E eu sempre bolava um meio de envolver uma crônica ou uma poesia. Eu musiquei praticamente todo o livro da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, né? Nossa! São 20 e poucos poemas, eu musiquei 16 poemas dela, para poder estar levando para a escola, para trabalhar com os alunos. E a partir desse momento que eles já começaram a se habituar, a se acostumar com o violão, eles já estranhavam quando eu não levava o violão. Eu chegava lá na sala: cadê o violão? É muito legal. Muito legal. E o senhor vê se conseguiu influenciar algum deles para tocar violão? Uma aluna desse livro, que é a ilustradora, ela comprou um ukulele agora recentemente e começou a aprender a tocar o ukulele, influenciado pelas nossas atividades na biblioteca, né? E ela sempre quis, estava dentro dela já: poxa, um dia eu vou aprender a tocar. Então, servia-se como um incentivo para ela aprender a tocar. Muito legal, muito fantástico isso. Isso aqui é que é o melhor prêmio, né? Qualquer prêmio é incapaz de suprir esse desejo nosso, né? De ver os nossos educandos, né? Levando para frente, né? As nossas propostas, né? Isso é sensacional. A Joana Chagas pergunta aqui: que orientação você daria para quem está começando o ofício de professor ou professora? Joana, meu amor, minha querida, ela sabe que eu amo ela de paixão, muito, sim. Tenho muito respeito e admiração pela Joana. Eu acredito, eu sou muito altruísta. Eu acredito que você tem que ter amor pelo que você faz. Você tem que acreditar no que você faz, né? Você tem que realmente buscar caminhos e solucionar problemas com aquilo que você trabalha, com aquilo que é seu instrumento de trabalho.
no nosso caso, os livros. Eu acredito que, enquanto houver amor ao próximo, enquanto eu me preocupar com o meu próximo, eu vou estar ajudando de alguma maneira aquela criança. Eu acredito que todo professor, ninguém é igual, né? Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Mas eu acredito que a atual realidade que nós estamos vivendo, né? Um mundo violento, um mundo de desamor, um mundo de briga na própria família, né? Às vezes essa criança vai com um problemão lá para a escola, mas aí chega lá na escola, ela só espera que você passe lá do lado dela, passe a mão na cabeça dela, só passa a mão na cabeça. É só isso que ela quer. Um afeto, um carinho, Um chamar acolhimento, a né? atenção. Eu estou aqui, né? Eu acredito que é isso. Verdade, muito verdade isso. A gente sente muito isso na Barca das Letras também, que a gente conquista muito as crianças pelo afeto, né? Todos nós, voluntários da Barca, somos muito afetuosos, muito respeitosos e afetuosos com as nossas crianças, né? E às vezes, e elas sentem isso diretamente, né? As crianças têm essa conexão direta com o amor, né? Elas percebem o amor, a verdade, né? E, então, assim, tudo flui muito mais, com muito mais facilidade. Quando a gente Uhum. conquista as crianças, se a gente disser que é bom ler, elas vão acreditar na gente, porque elas sabem que ali teve um afeto, há uma relação de confiança entre a gente, que é o incentivador literário da leitura, né, e elas, né, que são as receptoras naquele momento ali. Né. O Preto Michel, escritor, né, aí de Belém, que tá mandando um salve para nós dois aqui. Então, um salve aí, Preto Michel. Força aí na literatura. E vamos ver se você vem aqui conversar com a gente também, né? É, Compartilhar aí essa sua riqueza aí, da sua escrita aí, pelas periferias aí de Belém, né? Você sensacional aí, Preto Michel. Olha, professor, a Joana fala que também ela tem muita admiração pelo seu trabalho, meu amigo. Fala, comenta aqui da música aí, né? Da Cecília aí, borboletas de muitas cores. O Preto Michel fala que Joana, saudades. Aí, Joana. Preto Michel tá com saudade. Joana, quero aprender, professor. Olha, ela quer aprender essas músicas todas opa, que o senhor musicou aí do Isto ou Aquilo da Cecília Meirelles, né? É, pois é, era um projeto. fale aí mais desse projeto, eu achei muito interessante também. Pois é, era um projeto que ia acontecer esse ano lá no Sesc, aqui do Sesc de Belém, lá do Ver Peso. É, já estava tudo encaminhado, tudo protocolado. Nós íamos fazer um musical somente com o livro Isto ou Aquilo. Ia ser dramatizado por uma criança de 12 anos. Ela ia fazer o papel de Cecília e ia ser encantador, sabe? A gente ia reviver Cecília Meirelles ali, criança, cantando e declamando os poemas da Cecília. Mas, infelizmente, veio essa tal de parangolia aí, acabou tudo. Mas se Deus quiser, se o pessoal ficar em casa, se acomodar, né, só sair quem de fato precisa trabalhar, né, vamos ficar em casa, lavar as mãos, né, guardar a quarentena, porque quanto mais gente guardando a quarentena, mais rápido a gente vai controlar, né, e aí vai ser possível que a gente saia, né, ainda que tenha a doença, Uhum. mas saia, né, mas é preciso que, por enquanto, a gente realmente guarde a quarentena. A Joana fala aqui que é fundamental enraizar a leitura na família inteira. Ela fala, e eu também concordo, é muito fundamental. Eu sempre que alguém que vem me entrevistar, alguém pede para a gente dar algum depoimento, eu sempre bato na tecla da família. Não é só, não basta só a escola, não adianta ficar esperando por governo, né? É a família é fundamental, né? E aí, quando eu falo família, eu falo qualquer pessoa da família, não é só pai e mãe, não, é o irmão, o tio, o avô, todo mundo. É possível que cada um de nós sejamos incentivadores da leitura, não é mesmo, professor? É verdade. Inclusive, em 2018, foi sancionado o programa.
Programa Nacional da Leitura e da Escrita, a Lei José Castilho, né? Isso, Onde ia acontecer que nenhuma escola do Brasil deixaria de ter uma biblioteca. Eles teria biblioteca em todas as escolas. Isso seria assim, fantástico, formidável se saísse do papel, com certeza. não é verdade? É verdade. Mas aí, como eu te falei, qual é o papel do professor? Eu não vou ficar esperando, tentado, de braço cruzado para que isso aconteça, né? Eu tenho que arregaçar as mangas e tenho que ir para a luta, eu tenho que ir atrás, eu tenho que pedir, fazer, Parcerias, né? pegar pesquisa, eu tenho que fazer pedir livros emprestados pela internet ou doação para eu poder alimentar minha biblioteca, para que aquela minha biblioteca não fique defasada, né? E com os mesmos livros sempre, os alunos já ficam entediados, eu já li, vou embora. Eu tenho que arranjar uma maneira, eu não posso esperar, ficar esperando, né, que o milagre caia do céu e a minha biblioteca vai se encher, minha escola vai se encher de livro, porque não vai, infelizmente, não. Nós temos um programa de incentivo à literatura, não, à leitura, pelas bibliotecas escolares, que é muito bom. Todo ano chega algumas caixas de livros novos, sempre atuais, mas a maioria das vezes os livros que chegam para a escola são livros didáticos. Tem o seu valor? Tem o seu valor, né? Quando você se refere ao ensino-aprendizagem, tem o seu valor. Mas eu acho que a literatura é muito enriquecedora. Ela abrange muito mais, o mundo se abre muito mais, as expectativas, o conhecimento, o prazer, né? As E viagens, né? acredito, Você tem aula de as história, viagens, lendo um romance, você tem uma aula de história, de geografia, de química, né, uma ficção, você vai lá para física, enfim, é o universo do conhecimento aliado ao prazer, né, de ler. verdade. E eu também sinto muita falta, sentia, quando eu iniciei o projeto em 2015, lá com poemas, eles me fizeram uma pergunta, eles fizeram assim, a pergunta, professor, existe poetas paraenses? Existem Nossa, poetas aqui da nossa cidade? nossa, você vê, né? Então, o que eu fiz? Eu levei o Cláudio Cardoso, meu padrinho, lá para a Que Deus o escola. tenha, nosso grande amigo, voluntário da Barca das Letras e parceiro. É um grande parceiro, grande parceiro. Então, o Cláudio, ele foi muito assim, ele foi uma pessoa muito especial na minha vida. Ele abriu portas, porque a partir desse questionamento feito pelos alunos, existem escritores paraenses, existem escritores na nossa cidade. Eu fiz a proposta para o Cláudio, ele aceitou, e nós levamos lá na escola 10 escritores. Foi no ano que ele estava lançando a Antologia de Crônicas Belém 400 anos, Sim, onde reuniu 18 escritores. sim, Desses 18 escritores, nós conseguimos levar 10 escritores para a escola. Foi assim sensacional. um momento assim muito marcante para a literatura paraense, né? E depois só fez prosseguir esse projeto, já com o nome de A Leitura que Transforma. Entramos em contato, Cláudio, ele foi esse mediador, ele me apresentou Jeová de Barros, Rosa Vatrim, Rita Melém, e a Cris Rodrigues, e então só foi enriquecendo. E eu penso assim, poxa, é difícil, mas não é impossível, né? Tem que se A interessar, presença do né? escritor, a presença do escritor na escola é muito importante, porque ele vai influenciar as crianças a querer escrever, a querer produzir também, né?
Isso é fundamental para o ensino, isso é fundamental para a vida. Com certeza. Né? Eu acho fundamental sempre ter o escritor por perto, porque é a materialização, né? Não é Uhum, o que o leitor precisa saber que isso aqui não nasce caindo do céu, né? Precisou de uma pessoa ou várias pessoas, né, para uhum, fazer isso aqui, né? Criar o livro, criar a história, colocar isso no papel. Mas é possível, né? É possível, né? E eles precisam estar perto da gente mesmo, os escritores, né? Das nossas crianças, de todo mundo, né? verdade. Eu acredito que se mais escolas trabalhassem dessa forma, né? Se as escolas, lá no seu projeto político-pedagógico anual, incluísse lá um mês dedicado aos escritores paraenses. Eu acredito que a nossa literatura paraense, a nossa literatura regional, nossa oralidade, seria muito mais valorizada. Nós temos grandes escritores aqui em Belém. Temos aí o nosso colega, o Preto Michel, um amigão. Um abraço, Preto Michel. Um cara batalhador que corre atrás. Ele é como ele fala, ele é o do corre. Ele está sempre correndo atrás e é um grande também o guerreiro da literatura. E assim como ele, tem muitos, muitos. Às vezes o que falta é a oportunidade e o espaço. Verdade. Inclusive, assim, recentemente eu entrei na página do Alfredo Garcia, né? E o Uhum, escritor aí de Belém, né? O Alfredo Garcia. E ele reclamava exatamente isso, né? Que, poxa, eu ficaria muito feliz, que as pessoas não dão o valor necessário para o escritor paraense, né? E uhum, que ele ficaria muito feliz se pelo menos uma das pessoas se cada uma das pessoas que eram amigos dele lá no Facebook adquirisse um livro dele, né, para ler e tal, né? Ele ficaria muito feliz apenas com isso, né? Apenas, entre aspas, né? Então, assim, uhum, realmente a gente precisa é, é, exigir, eu acho, sabe, professor Amores, que os governos, prefeitura, governo do estado, governo federal, tenham programas permanentes, né, de colocar os escritores dentro das escolas, sabe? São muitos escritores que podem contribuir imensamente para essa escola que está aí quase falida, né? E ajudar muito, né? verdade. Eu acredito que a leitura, a literatura, ela tem assim um poder assim de aproximar pessoas, né? Ela tem assim uma grande assim um karma assim de juntar várias pessoas, né, distintas em um ambiente que envolva exclusivamente aquela prática literária, né? Eu tenho um fato interessante aqui para relatar. Uma vez um pai me perguntou, logo quando eu iniciei a minha caminhada, a minha jornada pedagógica como docente, eu não sabia contar história. Então, eu tive que fazer um curso de contação de história para poder contar a história para meus alunos. E uma vez, em uma escola que eu fui convidado para fazer uma contação de história, eu sempre, quando vou contar a história para crianças, eu fico ajoelhado. Eu me ajoelho para contar essa história. E eu contei a história, as crianças se envolveram, e depois uma mãe veio me perguntar por que eu me ajoelhei para contar aquela história. E eu falei assim, porque eu não sou superior a ninguém. Então, se eu me ajoelho, eu me igualo àquelas crianças, né? Eu olho no olho de cada uma e vejo o que é que elas estão sentindo, se elas estão gostando. E quando eu falo assim, a bruxa sacou da sua varinha, fez uma magia, eu sinto nelas aquele momento de encantamento, né? Isso é muito legal, muito Isso é bacana. fantástico. Eu nunca fiz curso também, não, de contação de histórias, né? Eu falo que o meu curso é ficar contando história para as crianças, lendo os livros, né? Porque assim, eu não conto de cabeça. Eu gosto de pegar o livro e ler para elas, né? Porque eu não tenho esse talento de gravar tal a história e depois interpretar a história. Então
eu vou interpretando ali, lendo o livro mesmo. E também porque eu gosto que elas vejam que eu estou contando, eu estou lendo para elas, entendeu? Uhum. Que aquilo não está sendo da minha cabeça, é uma leitura, eu estou lendo. Existe um livro, então eu tenho toda uma mensagem subliminar que eu uso para eu contar, né? Mas eu sempre faço isso também, professor. Eu sempre sento, sento. Eu não me ajoelho porque meu joelho gordo já viu, né? O meu joelho não presta. Mas eu sempre sento ao lado delas, em roda, tal, ou pertinho ali, para a gente se sentir os corações batendo junto com aquela história ali que a gente está contando. Professor, a Maiolina Neves fala aqui: Wilson, aplausos por você encantar e fortalecer o mundo da escola com literatura. Sua atuação faz a diferença. Obrigado. Minha amiga Melina, um beijo, Melina. Que bom. Agradecer a todo mundo aí que participou aqui, que assistiu com a gente. E a gente vai chegando aí quase no finalzinho do nosso programa Barca das Letras ao vivo de hoje. Mas eu queria saber agora esse livro Uhum. aí que o senhor mostrou pra gente aí, das Assombrações de Quaraci. Conte pra gente. Jonas, esse livro aqui eu precisaria praticamente 2 horas para falar dele, mas eu vou fazer o resumo bem resumido mesmo. Nossa, Esse livro aqui, ele foi idealizado, foi sonhado e foi assim uma conquista muito grande, porque ele foi trabalhado em uma escola da periferia. É assim, não era nem uma zona vermelha, era uma zona roxa. Assim, as crianças muito desacreditadas. A escola, a referência da escola era a pior que tinha no bairro, em Coraci. Fica lá próximo do Morro do Macaco, uma invasão. E no início desse projeto, a leitura que transforma, morrendo de medo de Coraci, eu procurei usar algumas estratégias, como eu te falei, de, poxa, qual vai ser o gênero textual que eles vão encaixar esses alunos? Eu tinha acabado de mudar para essa escola, ser transferido para essa escola recentemente. E eu percebi que eles gostavam muito daquelas histórias de, não é visagens, misura. eles deram outro nome. Eles deram outro nome. Então, aí eu questionei, vamos escrever um livro de assombração? Aí uma das alunas falou assim, vamos escrever um livro de visagens. E eu falei, mas só de Coraci. Coraci tem muita visagem. Andando por lá, de vez em quando a gente conta com uma lá. Mas passaram pelo cemitério nem pensar. E Tem muita o água sonho, lá, viu? e o sonho desse livro aqui, ele foi muito assim, é, foi, foi uma coisa assim que a gente teve que batalhar, que a gente teve, nós éramos muito desacreditados, eu como professor, os alunos, como assim, eles eram dados como alunos assim, não capazes de escrever as histórias. Mas esse livro aqui, ele envolveu toda uma pesquisa de oralidade. Os alunos que participaram desse livro, eles foram buscar as histórias de visagens e assombrações com os avós, com os bisavós. Nossa, que lindo. E, e essa parte da história desse livro, que o livro pronto, ele é um objeto, mas o que aconteceu para que esse livro chegasse aqui e para que ele explodisse. Esse livro ele está em Portugal, nas escolas de Portugal. Massa, show de bola. Com esse livro aqui, os alunos eles foram chamados para mais de 20 escolas. Os alunos que eram desacreditados, eles fizeram esse lançamento na Feira do Livro de 2018. E um questionamento muito interessante foi de uma aluna chamada Evelyn, que ela escreveu A Mexeira, uma história de visagem. Ela falou assim para mim no início: olha, professor, eu vou entregar a minha história, mas não vai acontecer nada, porque vários já passaram por aqui, prometeram e nada aconteceu. Sim. E depois, no dia do lançamento desse livro, aos prantos lá na Feira do Livro, ela ficou tão emocionada que ela não estava acreditando no sonho que ela estava vivendo.
e junto com a família dela ali no lançamento desse livro. Muito legal, muito Muito bacana. legal, muito legal. Muito bacana. Você reconstrói a autoestima da pessoa, né? E ela falou assim, mas professor, eu não sei escrever, não sei colocar vírgula. Eu disse, nós vamos aprender, vai ser um passo a passo. E eu declamei para ela um cordel fala assim: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse e se juntinho nós dois morresse. E se para o céu nós a subisse, mas porém acontecesse, de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arremenasse, e tu com eu insistisse para que eu me a resolvesse, e eu a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez nós dois ficasse, talvez nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem. Cordel de Zé da Luz, né? Cláudio Cardoso recitava, nosso amigo Cláudio Cardoso, finado, que Deus o tenha, recitava esplendidamente bem todas as vezes que a gente fazia a Barca das Letras. Ele sempre que estava presente, ele recitava isso aí. Então, eu dei o Zé da Luz como exemplo para elas. Eu disse, o Zé da Luz era praticamente um analfabeto, ele era da roça. E um dia que ele foi entregar um cordel dele para um professor, o professor falou para ele desistir. Desiste, não é tua praia. E se ele desistisse? Né? Como é que ficaria? Então, esse livro aqui tem um pouquinho dessa história toda, que precisaríamos de muito mais tempo para poder falar. É uma história belíssima, linda, que só me traz emoções. Que lindo. Parabéns, professor. Parabéns para o senhor. Parabéns para todos os alunos que acreditaram em si e no senhor também, né? Nessa proposta do projeto que o senhor coordenou e coordena aí. Quantos alunos fazem parte? Quantas histórias neste livro? O total que eu consegui abranger de alunos, total, desde o início do projeto, foram 1.400 alunos. Nossa! 1.400 alunos. E total de alunos participantes, assim, diretamente lançando o livro, são mais de 70 alunos que escreveram, que produziram, que lançaram seus livros. Que massa. E que são escritores. Massa. É muito bacana isso. Eu fico muito feliz, não por mim, mas por eles. Por eles, né? por eles. Eu por eles acredito. acreditar na potência deles, de acreditar que eles conseguem. Né? Ninguém pode dizer, não, tu não consegue, ele consegue. Ele tem a prova que ele consegue. Ele pode mostrar, olha aqui, ó. Você está mentindo, ó. Ele prova que ele consegue. Que sensacional. O último livro que eu lancei com os alunos foi esse aqui. Morrendo de Medo do Coraci 2, Josefina Conte. Esse livro aqui é só histórias, é um pouquinho mais elaborado, porque o Morrendo de Medo do Coraci 1 são histórias foram resgatadas da nossa oralidade, da nossa tradição oral. Sim. Esse daqui não, já foi a criação deles, a imaginação. Eles escreveram contos belíssimos, assim, de 2 páginas, 3 páginas, Lindo. que tu gosta de ler, que tu quer saber o final. E, assim, cada livro para mim é especial, cada um tem um lugarzinho especial no meu coração, e assim como todos os alunos. Que bom. E falar também um pouquinho é que na escola tem pessoas que acreditam. Tem aquelas pessoas que preferem, mas tem as pessoas, professores, que acreditam e que procuram ajudar de alguma maneira, de alguma forma. E isso é muito bom, isso é muito válido para que esse projeto aconteça. Porque, como diz aquele ditado, né, uma andorinha só não faz verão. Não faz mesmo. Né? Então, preciso ter esse apoio, essa parceria, né? Parceria. E é isso. Fundamental. Eu gostaria de fato aplaudir de pé. Inclusive. Eu que agradeço.
deixar esse recado aqui para sua aluna, né, que a Casa Grande surta quando a senzala aprende a ler, tá? E dizer Verdade, para ela que verdade. todos nós temos o nosso valor. Não acredite em quem te desmotiva, em quem tira a luz do teu caminho. Vá em frente, segue, siga na sua ideia, siga na literatura, siga lendo, que você vai conquistar o seu caminho, né? Acredite e vá em frente. Não é como o professor Amoras é um grande exemplo. Se ele desistisse no primeiro obstáculo, na primeira da escola que ele chegou lá, né, ele não teria feito tanto um trabalho tão lindo com mais de 1.000 alunos, 1.500 alunos, mais de 70 escritores. Então, assim, muito aplausos para o senhor, professor. E eu queria deixar aí aberta a palavra para o senhor finalizar aí a sua apresentação. Se quiser tocar mais para a gente aceita, enfim, para a gente finalizar aí o nosso programa de hoje. Eu gostaria de finalizar com uma música aqui desse livro aqui, ó, desse menino aqui, ó. Show, Pequeno Príncipe. E eu queria falar também que é, a luta é grande, né? Não é fácil, mas nós somos insistentes. Nós precisamos ser insistentes, precisamos ser resistência, né? Porque o mundo ele pode ser transformado de várias maneiras, né? E quanto mais você tiver esse amor próximo, quanto mais você ajudar, eu acredito que essa transformação vai ser muito maior, Com né? certeza. Acredite no Absoluto. sonho de vocês, né? E faça o melhor que você puder. É isso. E tem essa música aqui que eu amo de paixão, que é assim, ó. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se ler cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, braços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Responsável nós somos pelo que a gente cativa. Com certeza, Obrigado. absoluto. Gratidão terna ao senhor, professor Wilson Amora, Tadeu Amoras. A Maiolina complementa, finaliza aqui, eu quero finalizar com o comentário dela, que a barca está de parabéns pelo encontro pleno de poesia e encantamento. Muita gratidão e seja sempre muito bem-vindo. E quando quiser navegar com a gente pelos interiores, pelas comunidades, o senhor é muito bem-vindo com a gente, professor. Muita Obrigado. gratidão. E continue firme no seu trabalho de incentivador literário e desse professor e, mais que isso, um grande educador. Gratidão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Muito Valeu, obrigado. galera. Obrigado para todo mundo que participou e que ficou com a gente até agora. Valeu. Até o próximo programa Barca das Letras ao vivo. Tchau, galera. Tchau, Tchau. professor. Um Obrigado a você. abraço. Um abraço.